Olá, caríssimos irmãos e irmãs, sejam bem-vindas a mais um áudio desta terça-feira, dia 31 de março de 2020, quinta semana da quaresma, cor litúrgica roxa. Se não fosse período quaresmal, lembraríamos de São Benjamim, tá? Não são santos tão conhecidos, né? Bem, muito bem. Fiz um áudio de 30 minutos ontem, mas eu já vou iniciar sem pitaco. Eu já vou começar abrindo o Diário de Santa Faustina, que é o propósito desta semana, que eu falei no áudio de ontem. Mas não tem problema se você não ouviu o áudio de ontem, porque você vai ter que me engolir lendo um parágrafo do Diário da Santa Faustina. Até porque estamos próximos do Domingo da Misericórdia, domingo logo após a Páscoa, tá? Muito bem, vamos ler o parágrafo, supondo, né, que você tem o diário. Se você não tem, tenha, porque vale a pena, tá? Eu tenho um carinho muito grande com a Santa Faustina, porque é interessante, né? Tem alguns santos que te chamam mais atenção. Inclusive eu já falei aqui o ano passado bastante da Santa Edith Stein, São João da Cruz e assim vai. Talvez eu retome eles. Lá por volta de junho, né? Se Deus permitir, Deus conceder a graça de estar tudo normal aí no mundo e no planeta. É festa de Santo Antônio, mas eu tô desconfiado que não vai ter bolo esse ano de Santo Antônio aqui na Arquidiocese. Porque o coronavírus é cruel, né, gente? Então não vai ter bolo. Mas eu vou estar falando algumas coisinhas aí de Santo Antônio, para defender a honra dele, né? Puxa vida. Alguém tem que defender os nossos amigos santos. Mas assim, eu digo assim com relação a Santa Faustina, porque muitas, assim, Santa Faustina é uma pessoa instruída, mas digamos, vamos colocar na verdade, né, pouco instruída, o suficiente para escrever. Muito simples, muito direta, muito rústica até nas palavras. Quando ela escrevia, por isso que está dividido em parágrafos, às vezes ela fala, isso aqui lembrei de uma coisa que eu vou escrever amanhã ou daqui a pouco. Ela não escreve. Eu não sei se o termo é digressão. Então ela é uma pessoa muito ligeira. Então cada parágrafo realmente pode ser lido de forma avulsa, um pouco aleatória, até para fazer uma meditação. E você pode estar também tendo os mesmos questionamentos que ela com relação a Jesus, com a sua fé, com as suas práticas, porque ela teve muitas dúvidas, né? Foi uma pessoa doente também, ela fazia muitos jejuns e naquele inverno da Rússia, né? Mas ela fazia por amor a Deus, pela conversão dos pecadores, porque ela sabe, mas aqui na Terra ela sabia. Ela sabe porque ela está a alma no céu, né? Então ela está viva. Jesus está com ela. E ela com Jesus. Mas assim, né? Senão não seria santa. Mas assim, ela sabia aqui na Terra que agradando a Jesus com esses sacrifícios, configurando a sua vida no sacrifício de morte, paixão, morte e ressurreição, né? Quer dizer, paixão, morte na cruz de Cristo, ela obteria a possibilidade da vida eterna após sua morte física. Corrigindo, né? Então, para mim, assim, é uma experiência muito bacana estar lendo o diário dela, depois lendo a biografia. Tem uma breve biografia nesse diário, no prefácio. Tem uma outra obra que eu comprei, mas que eu não me senti muito assim atraída, mas eu tenho. É Cartas de Santa Faustina, mas eu recomendo muito o diário, porque ela é muito franca, muito verdadeira. Ela coloca as coisas que passam no coração dela de uma forma muito simples e ao mesmo tempo muito ampla, de tudo que ela sentia, pensava, tinha as dúvidas, etc. Tá? Então vamos para o parágrafo 1160. Santa Faustina diz: quando uma vez perguntei a Jesus como pode suportar tantos delitos e diversos crimes, aqui, quer dizer, ela está falando no contexto dela, muitos pecados, né? E não os castigar, Jesus me respondeu. Aí vem as palavras de Jesus: para os punir, tenho a eternidade toda, mas agora prolongo-lhes o tempo da misericórdia. Contudo, ai deles se não reconhecerem o tempo da minha visita. Minha filha, secretária da minha misericórdia, estás obrigada não só a escrever e divulgar a minha misericórdia, mas também a pedir por eles a graça para que também eles bendigam a minha misericórdia. Bendigam e peçam, né? Esse parágrafo aqui, eu abri a esmo mesmo. Esse parágrafo aqui eu acho interessante, porque tem depois, eu vou estar também fazendo a divulgação de um outro material,
que é outra santa que eu gosto bastante, que é a Santa Gertrudes de Elfta. E esse não é tão conhecido e o material dela não é muito comum de ser encontrado, tem que ser comprado via internet. Mas Santa Gertrudes de Elfta tem também esse mesmo questionamento. Senhor Jesus, por que essas pessoas dentro da própria Igreja Católica pecam gravemente contra o Senhor na cara dura? Só faltou falar assim, né? Mas aí Deus Todo-Poderoso fala para ela também, essa santa lá do período da Idade Moderna, lá na Europa, né? Na Alemanha, se não me engano. Ela recebeu o mesmo teor de resposta. Eu falei, eu preciso dessas pessoas, mesmo sendo imperfeitas, extremamente pecadoras, porque eu tenho misericórdia por elas. Então, assim, nós muitas vezes julgamos, né, pessoas da igreja, lá da pastoral, da nossa família, que se diz muito católico, mas na realidade a gente está vendo uns pecados graves aí. Acontece, né? Mas a gente também é pecador, miserável, né? A gente está vendo os nossos pecados e não cai, né? Às vezes aquela ideia, aquela sensação, mas por que Jesus me chamou sendo eu essa pessoa tão coisada na vida, né? Mas o importante é ir mesmo no mistério da fé, ou seja, mesmo cegueta com relação a isso, não sabendo por que Jesus nos pediu que estivéssemos nesse caminho, nos fez o chamado e a gente é impulsionado, porque assim, quem tem uma conversão meio radical assim, mesmo a gente não querendo, Deus nos quer. E aí força a mesma coisa e a gente tá aí fazendo áudio, dando pitaco, no meu caso, né? Ou você aí com o seu terço, todo mundo fala, pra que rezar, né? Pra que o padre passear lá com o Santíssimo Sacramento nesse momento de coronavírus? E fica criticando, né? Ah, Deus tenha misericórdia. Ponto final. Então a gente tem que implorar. E quando a gente implora, não é só súplicas. Jejum, penitência, mortificação e indulgências, pode ser plenária, pode ser parciais, pedindo a conversão dos pecadores, pedindo pela libertação de alguma alma do purgatório, práticas, exercícios espirituais, tudo isso que você está tentando fazer e eu também, que a gente muitas vezes dá uns bola fora, de vez em quando, né? Vamos falar bem a verdade, às vezes a gente não consegue ter disciplina. Mas o importante é a intenção principal. Estou fazendo para quê? Para quem? Para mim? Para a minha conversão? Para a conversão dos outros? Ou aí essa percepção das águas mais profundas que a graça de Deus nos permite, quando a gente tem uma intimidade no sentido assim de perceber que eu amo tanto Jesus, eu quero agradar Ele, mas por que as outras pessoas continuam fazendo erros? Bem, na minha teologia da minha própria cabeça, as pessoas fazem isso porque estão vivendo o espírito do mundo. Querem um espírito imundo na vida delas. Não se abrem à graça do Senhor. Não fizeram uma experiência e quando fizeram, abandonaram. E pior, abandonar é uma coisa, agora volta para casa. Né? Deixa o Espírito Santo trabalhar a ponto de chegar, oi, você está dormindo, ou acorda aqui, vamos rezar. Ah, mas eu estou numa tibieza no marido, não, vem cá, vamos rezar. O Espírito Santo é mais ou menos assim. E ele não fala assim, ele chega e faz. Você se mexer e fazer, mesmo que você esteja doente, gripado, ruim da cabeça, meio desordenado das ideias, mas faz. Sabe? É uma experiência muito interessante. E o Espírito Santo é tão querido, tão amoroso, tão gentil e ao mesmo tempo tão forte, né, para arrebentar as nossas estruturas. É necessário fazer essa experiência com o Espírito Santo. Não precisa ser com a renovação carismática católica, até porque, cá entre nós, eu vou ser bem franca, tem umas pessoas da renovação carismática católica no geral, não estou falando da canção nova, porque graças a Deus eu ainda não vi isso, mas assim, no geral tem uns que dão um contra-testemunho que tem que rezar muito por eles. Eu não sei o que acontece mesmo. Por isso que tem gente que é da linha tradicional que fica esse embate. Mas a gente não pode entrar nesse embate, porque um depende do outro. E eu vou dizer, dentro da renovação carismática católica saem ótimos conservadores e defensores da doutrina da Igreja Católica. Mesmo nesse estado, às vezes, meio estranho, que às vezes a gente pode transparecer, né? Porque eu agradeço muito por esse braço da Igreja Católica. Muito mesmo. Eu já fiz a experiência, faço a experiência, farei mais ainda, né? E é algo impressionante.
Então, você vai estar sempre me ouvindo falar aqui da Canção Nova. A Associação Evangelizar é Preciso do Padre Manzotti também se rende à ação do Espírito Santo. Eu já tenho visto que houve uma mudança de direcionamento. Ele está convidando mais pessoas aqui da RCC Paraná, com base em Curitiba, entende? Então, a gente vê que está acontecendo algo diferente também nele. Ele não era assim. O Padre Manzotti tem aí uns 18 anos de estrada. Quer dizer, ele tem mais tempo de sacerdócio, lógico, mas assim, o que eu quero dizer assim, com a Evangelizar é Preciso, as transmissões de uns 5 anos para trás, era totalmente diferente, assim, na postura dos padres, eles eram mais contidos, não tinha o pessoal da RCC ali. Agora não, agora tem até oração em línguas, os pregadores estão mais assim, animados no Espírito Santo, mais avivados, né? Então isso é uma coisa a ser considerada. Pronto, falei. Mas vocês viram que eu não falei do coronavírus, né? Então eu não vou falar, não. Então, gente, vamos, para o áudio não ficar muito longo, já fiz aí o pitaco do Diário da Santa Faustina, sugiro que você tenha essa devoção. Provavelmente você deve ter, né? E é algo muito importante, assim, para focar um pouco. De repente você não é muito de rezar o terço mariano, mas vou chegar lá, né? Ainda esse ano vou chegar lá. Vou estar falando de Nossa Senhora por algum livro, mas ainda eu tenho que ver ainda qual santo que vai estar falando Nossa Senhora, tá? Mas tem vários, né? Lógico. Mas nesse primeiro momento, vamos pedir a misericórdia de Deus, porque em breve, no mês que vem, a gente vai estar fazendo essa celebração maravilhosa, aprovada por São João Paulo II, tá? E continue rezando, tá bom? Defenda Jesus na sua honra. Você vai sofrer martírio branco, que a gente fala, né? Que é críticas e tal, alguém falar mal de você, deixar você de ladinho. Mas não tem problema, faça isso por Jesus, tá? Aceita essa cruz, vamos aceitar essa cruz aí, meu irmão, minha irmã, e partiu. Porque o que importa é a salvação das almas, das nossas almas, das almas dos irmãos, né? Vamos agregar isso também na nossa prática. Bem, pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus Nosso Senhor de todos os nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A primeira leitura está no livro de Números, capítulo 21, versículos de 4 a 9. Naqueles dias, os filhos de Israel partiram do Monte Hor pelo caminho que leva ao Mar Vermelho, para contornarem o país de Edom. Durante a viagem, o povo começou a impacientar-se e se pôs a falar contra Deus e contra Moisés, dizendo: Por que nos fizeste sair do Egito para morrermos no deserto? Não há pão, falta água e já estamos com nojo desse alimento miserável. O maná que caiu do céu, tá? Parênteses. Então o Senhor mandou contra o povo serpentes venenosas que os mordiam, e morreu muita gente em Israel. O povo foi ter com Moisés e disse: Pecamos, falando contra o Senhor e contra ti. Roga ao Senhor que afaste de nós as serpentes. Moisés intercedeu pelo povo e o Senhor respondeu: Faze uma serpente abrasadora e coloca-a como sinal sobre uma haste. Aquele que for mordido e olhar para ela viverá. Moisés fez, pois, uma serpente de bronze e colocou-a como sinal sobre uma haste. Quando alguém era mordido por uma serpente e olhava para a serpente de bronze, ficava curado. Palavra do Senhor. O salmo responsorial de hoje está no Salmo 101, versículos de 2 a 21. Com o refrão: Ouvi, Senhor, escutai minha oração e chega até vós o meu clamor. Ouvi, Senhor, escutai minha oração e chega até vós o meu clamor. Ouvi, Senhor, escutai minha oração e chega até vós o meu clamor. De mim não oculteis a vossa face no dia em que eu estou angustiado. Inclinai o vosso ouvido para mim, ao invocar-vos atendei-me sem demora. Ouvi, Senhor, escutai minha oração, chega até vós o meu clamor. As nações respeitarão o vosso nome, os reis de toda a terra a vossa glória. Quando o Senhor reconstruir Jerusalém e aparecer com gloriosa majestade, ele ouvirá a oração dos oprimidos e não desprezará a sua prece. Ouvi, Senhor, escutai minha oração, chega até vós o meu clamor. Para as futuras gerações se escreva isto, e um povo novo a ser criado louve a Deus. Ele inclinou-se de seu templo nas alturas, e o Senhor olhou a terra do alto céu para os gemidos dos cativos escutar e da morte libertar os condenados. Ouvi, Senhor, escutai minha oração, chega até vós o meu clamor. Ouvi, Senhor, escutai minha oração, e chega até vós o meu clamor. Aclamação. Glória a Cristo, palavra eterna do Pai, que é amor. Glória a Cristo, palavra eterna do Pai, que é amor. Semente é de Deus a palavra, o Cristo é o semeador, todo aquele que o encontra, a vida eterna encontrou. Glória a Cristo, palavra eterna do Pai, que é amor. Glória a Cristo, palavra eterna do Pai,
que é amor. O evangelho de hoje está em João 8, versículos 21 a 30. Naquele tempo disse Jesus aos fariseus: Eu parto e vós me procurareis, mas morrereis no vosso pecado. Para onde eu vou, vós não podeis ir. Os judeus comentavam: Por acaso vais se matar? Pois ele diz: Para onde eu vou, vós não podeis ir. Jesus continuou: Vós sois daqui de baixo, eu sou do alto. Vós sois deste mundo, eu não sou deste mundo. Disse-vos que morrereis nos vossos pecados, porque se não acreditais que eu sou, morrereis nos vossos pecados. Perguntaram-lhe, pois, quem és tu então? Jesus respondeu: O que vos digo desde o começo. Tenho muitas coisas a dizer a vosso respeito e a julgar também. Mas aquele que me enviou é fidedigno, e o que ouvi da parte dele é o que falo para o mundo. Eles não compreenderam que lhes estava falando do Pai. Por isso Jesus continuou: Quando tiverdes elevado o Filho do Homem, então sabereis que eu sou, e que nada faço por mim mesmo, mas apenas falo aquilo que o Pai me ensinou. Aquele que me enviou está comigo. Ele não me deixou sozinho, porque sempre faço o que é de seu agrado. Enquanto Jesus assim falava, muitos acreditaram nele. Palavra da salvação. Aqui termina a liturgia da palavra e eu tenho que fazer um outro pitaco final aqui, tá? Mas é relacionado aqui da liturgia. Por anos, assim, anos mesmo, tá? Anos, assim, desde a época da idolatria, eu vejo muitos católicos defendendo a honra de Nossa Senhora, do Senhor Jesus, das imagens de santo, e eu vejo irmãos evangélicos atacando abertamente essa questão de nos chamarem de idólatras. Bom, para você, caro irmão evangélico, eu não vou responder. Eu tenho que fazer que nem o Senhor Jesus aqui, tá? Você quer acreditar no pastor, na teologia evangélica, protestante? Isso é com vocês. O meu papo aqui vai ser direto, nesse caso aqui, vai ser para os irmãos católicos que por acaso tenham canais católicos, seja no YouTube, Instagram, Twitter, que vocês todo dia têm que ver esse tipo de comentário e têm que defender toda vez a honra dos nossos santos, de Nossa Senhora e até de Senhor Jesus Cristo representado na cruz. Eu vou dizer um negócio: não responda mais. A gente está perdendo tempo respondendo o óbvio. Tem tanta coisa para a gente falar, para fazer conversão, sabe? Eu vou falar assim: bloqueie essas pessoas, de verdade. Fala assim: ó, você é o quê? Evangélico? Então procura a tua linha. De verdade. Eu não misturo estação, gente. Quando eu sigo pessoal católico, e ainda eu tenho que dar umas bloqueadas, às vezes eu tenho que deixar de seguir, porque o povo diz que é católico, mas não é. Né? Aí é outra história, outro detalhe. Mas essas pessoas que vêm comentar aí, às vezes, os posts que vocês fazem, bloqueia essa pessoa. Elimina o comentário dela. Não entra na justificativa, porque aqui Jesus mesmo está tentando se mostrar para os fariseus, mas quem é você? De onde que você veio? E não adianta explicar. Eles já viram os milagres, eles já ouviram Jesus falando. Eles ficaram com inveja, com raiva, com ódio, porque viram que ele era um pervertor daquele status quo deles lá, que eles faziam vários pecados, inclusive corrupção de dinheiro, corrupção de tudo. Eles viram que Jesus iria estragar aquele momento deles, de maldade, de corrupção, de pegar dinheiro lá, fazer aquelas ofertas lá do templo, entendeu? No sacrifício dos bichos lá. Se nem assim, vendo Jesus ali, em corpo tangível, né? Vamos falar bonito também, de corpo tangível, tocando nele, mas não queria, porque estava até com nojo. Ele estava com o coração duro, olhos duros, não queriam ver. Jesus, ele retrucou? Até retentou, mas ele falou: vocês vão ser julgados porque vocês são desse mundo e vocês não são do Pai. Ponto final. Então, gente, tem gente querendo, desculpa falar, enchendo o saco de vocês porque vocês são idólatras. Primeira coisa, não é para jogar a imagem fora. Eu sei que vocês têm parentes evangélicos. Se a pessoa vir visitar vocês, eu vou fazer uma orientação. A pessoa visitar: eu não entro nessa casa porque aqui só tem idólatras, não sei o quê. Aí você abre a porta e fala assim: se você quiser ir no hotel ou na casa de outro parente, sinta-se à vontade, mas aqui Nossa Senhora não sai. Agora você sai. Seja firme, meu irmão, minha irmã. Não é Nossa Senhora e Senhor Jesus crucificado que tem que sair da tua casa, não. Porque tua casa é tua casa. A pessoa quer te xingar lá fora, do portão pra fora, quer escrachar você, fazer martírio, falar um monte de mal, falar isso. Isso é outra coisa. Agora, na hora que entrar na sua casa, você não pode permitir que uma pessoa seja
sabe, uma pessoa desagradável com você. Você tem que exigir de respeito. Porque se você tem respeito pelo outro, você tem que exigir respeito pela tua casa. Tô falando sério. Tem gente que chega... Ai, porque eu sou evangélica, não suporto ver Nossa Senhora. Então abre a porta e fala assim, pega as tuas coisas e sai daqui. Tchau. Lógico que você vai falar de forma educada, né? Mas você vai ser bem incisiva. Não é a Nossa Senhora que tem que sair. O que é? Agora ela é o quê? O presidente da República? O Papa Francisco? Ela é o próprio Deus Jesus crucificado? Se ela fosse Nossa Senhora em vida, nem assim. Qualquer coisa você ia trocar e falar assim, me prove os santos aí. Quem são os santos da igreja evangélica? Quem é que sangrou como São Padre Pio? Quem que rezou com o joelhão no chão? Fala aí pra mim. Eles têm toda uma estrutura teológica bem diferente da católica, gente. Eles não rezam para os falecidos. Para eles, os falecidos estão dormindo. Desculpa, eu prefiro ficar com o purgatório e rezar pelas almas dos mortos. Tá? Mas eu respeito os irmãos evangélicos, porque eles têm outra demanda nesse processo de salvação. Porque senão Deus não permitiria que eles ficassem... né, que tivesse tantas igrejas com tantas denominações. É só querer o caminho de Deus. Deus vai ver. Né? Até o padre José Augusto, da Canção Nova, falou isso. Né? Ele não julgou os evangélicos. Ele falou, tem outra demanda, tem outra situação aí que Jesus vai ver. Mas eu estou dizendo assim, vamos parar de perder tempo, de ficar justificando o óbvio. Não adianta, a pessoa só vem escrachar você ali no teu perfil, vem escrachar você aqui na tua casa. Sabe o que você faz? Você pega a tua Bíblia católica, mais o catecismo da Igreja Católica, não precisa dar na cara da pessoa, mas mostra assim e fala assim, ó, eu sigo a minha diretriz, que é o catecismo da Igreja Católica. Se você tiver o direito canônico, doutrina social da igreja, joga os volumes em cima da pessoa também. É ótimo aquele volume amarelo, sabe? Não precisa, assim, chegar com o terço. Não, você chega... Porque, assim, o pessoal... Uma coisa que eu admiro bastante nos protestantes é que eles estudam muito. Que nem os Testemunhos de Jeová, por exemplo. Eles pararam um pouco de vir aqui em casa, mas eu tive que ser meio incisiva com eles. Falei assim, olha, vocês estudam de um jeito. Nós católicos estudamos de outro. E na época não tinha o catecismo, né? Mas se hoje em dia chegar um grupo da Testemunho de Jeová, eu vou chegar com a Bíblia, com o meu catecismo da Igreja Católica e falar, eu estudo a Bíblia. Essas outras pessoas que se dizem católicas são tudo um bando de herege. Ah, dá vontade de falar. Católico, não praticante, vão catar coquinho. Vão fazer Via Crucis de joelho andando, de joelho. Também não compra essa ideia não, tá? De IBGE. Temos que ser firme na fé. É por isso que depois é contra testemunho. Não pode desanimar. Sabe? Então é isso. O que me veio aí é isso. Vamos parar de ficar justificando para pessoas que não são da Igreja Católica a questão das imagens. A não ser que seja realmente uma alma perdida que você sinta no seu coração que tem que explicar alguma coisa. Mas senão não explique. Não explique. Qualquer coisa, catecismo da Igreja Católica. CIC, parágrafo X, tá lá. Eu tenho certeza que tem com relação às imagens. É que eu não cheguei lá, né? Mas tem. É só pesquisar. Um baita de um tratado, cara. Dá até medo de ler aquilo. Sabe? Ai, que saco, né? Aí eu falo assim na cara dura. É um saco isso. Tem que ficar defendendo Nossa Senhora, todas as imagens... Sabe, e até eu ia fazer um comentário aqui, porque lá mais pra frente, ou pra trás, não sei, Jesus fala, eu sou o sinal, né, eu vou ter meu sinal, ele faz a referência a essa serpente de bronze de Moisés, e ele se coloca, também vou fazer um sinal, que é o sinal do crucificado. Então, muito justo você rezar e adorar Jesus no crucifixo também, é muito justo, ainda mais nesses momentos de quarentena quaresmal, que a gente não tem acesso ao Santíssimo Sacramento, e quando tem aqui virtualmente olhando para a capela de alguém, né? Que graças a Deus muitas pessoas cederam a imagem. Canção Nova, Padre Manzotti lá no site dele lá, não tá no YouTube, tá no site dele, você tem que entrar lá, só que se cair pelo excesso de gente olhando, paciência. Tem outros lá no México, lá na Polônia, Estados Unidos, todo mundo colocou uma câmerazinha lá de segurança, transmite 24 horas por dia. Mas vai que cai o sinal. Ah, você olha para a cruz de Cristo. Você pode estar fazendo adoração no ventre de Nossa Senhora. Da imagem dela.
Não é adorar Nossa Senhora, adorar o que ela carrega no ventre. E se é Nossa Senhora do Carmo que está com o menino Jesus, adorar o menino Jesus. E por que não? É como se fosse uma foto, né? Mas é como se fosse a foto do Santíssimo Sacramento. Mas pelo menos, na falta de tudo isso da qual a gente está vivendo, olha, a gente está rico de coisa, a gente não precisa de mais coisas. A gente tem que se abrir para a graça de Deus, tem que mostrar vontade para Jesus, sabe? Ai, eu não consigo ir para missa porque por causa dessa droga, desse vírus. Ai, gente, por favor, a gente é o quê? Barata. Católico não é para ser barata não, meu filho. Católico é ir para ir morrer lá na arena, lá no Coliseu, lá na arena romana, ser mordido por cachorro, machinho. Como é que é? Tinha um cachorro gigante lá, até hoje é um cachorro brabo, como é que é? É de uma raça chamada mastim. Enorme, maior que um bezerro, o cachorro. Cachorro pior que um pitbull. De leão, de feras quaisquer lá, ou então estraçalhado no meio da arena. Sangue de católico cristão é pra ser mártir, meu filho. Não é pra ficar aí de maciota. Tô falando católico. Eu não tô falando dos outros, tô falando católico. Tá? Chega de mimimi. Mas também é bom, né? Porque aí também a gente revela a verdade da gente pra Jesus de uma vez por todas. Porque também Jesus deve estar assim, as tampas, como diz uma colega minha, as tampas com a gente. Porque, ai meu Deus do céu, o povo não aprende. Né? Bom, se eu não me esquecer, vou dar um outro pitaco com relação à questão de litúrgica e tudo, sem coronavírus, graças a Deus. Com relação a um áudio que eu ouvi do Dom Adair José, só que de uma forma tardia. Mas aquilo foi muito pertinente, porque foi uma angústia que ele compartilhou no áudio. Se você não conhece Dom Adair José, ele é bispo da Diocese de Formosa, em Goiás. Inclusive, ele assumiu essa diocese por uma situação muito... deu um bafafá, né? O bispo anterior ficou envolvido em corrupção de dinheiro, uma coisa assim. Só que ele é um bispo bacana, assim, nas palavras, muito abençoado pelo Espírito Santo. Ele tem um programa em que ele grava áudios todo dia, pelo site Coração Fiel. Mas busca lá, Bispo Dom Adair José. Ótimo, maravilhoso. E aí eu vou tentar fazer um pitaco catequético. Não vou dizer catequético, né? Porque é um pitaco pessoal, mas eu senti que ele colocou uma situação que me doeu o coração. Só que, por outro lado, tem uma outra situação envolvida, né? Mas aí eu deixo para amanhã, né? Já chega. Vou deixar vocês com curiosidade, né? Temos tempo, né? Estão tudo em casa. Tá bom? Então fiquem em paz, na paz de Cristo. Tá? Aguentem firme. Aguentem firme. Todo mundo tá falando vai passar. Vai demorar, mas passa, de fato. Tá? Aqui foi uma tragédia essa virulência total, né? Mas a gente tem que realmente colher os bons frutos que podem advir desse mal, porque se Deus permite um grande mal, é para tirar um enorme bem. Então, aguenta firme, meu irmão, minha irmã. Porque agora é hora de adorar, de sermos adoradores em espírito e em verdade para o Senhor Jesus. Desejo uma ótima semana. Fiquem em paz. Na paz de Cristo, paz e bem.